Nosso estudo de hoje é a lição 4 do livro Dinheiro, tem por título Observemos. Não te detenhas no poder aquisitivo do ouro terrestre para fazer o bem. Anota a riqueza dos teus conhecimentos e não menosprezes o companheiro ainda ilhado no espinheiro da ignorância. Considera o tesouro da fé que te enriquece o entendimento e aprende a desculpar o irmão em dificuldade que talvez se encontre no precipício da negação. Medita sobre a luz que te brilha na compreensão e não reproves o infeliz que ainda tateia nas trevas. Analisa o patrimônio de amor que te vivifica a existência e auxilia as vítimas do ódio que não souberam edificar para si mesmos senão o reduto do sofrimento. Examina as tuas conquistas de segurança pessoal e não passes de largo à frente dos caídos, em desânimo ou desesperação. Relaciona os valores de saúde que te consolidam um relativo equilíbrio na Terra e não perca a serenidade e a paciência com os enfermos que te reclamam devotamento e carinho. Mentaliza a riqueza de tuas horas, de tuas palavras, de teu movimento livre. Reflete no acervo de bênçãos amontoadas em teus olhos que veem, em teus ouvidos que ouvem, em teus pés que andam e em tuas mãos que trabalham. Quem será mais rico de verdadeira felicidade? Um homem que agoniza sobre um monte de ouro? Ou aquele que pode respirar os perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz? Não admitas que a caridade seja tarefa exclusiva dos que acumularam dinheiro no mundo. Ao invés disso, compadece-te do irmão que se fez sovina, aferrolhando o próprio coração entre as duras paredes de um cofre forte. Recordemos o divino doador da vida imperecível, Cristo, sem monumentalizar o amor em obras de metal ou de pedra, com um simples berço de palha e com uma cruz de sacrifício a emoldurar o ministério da fraternidade, espalhou a beleza e a paz, o otimismo e a compreensão em todos os escaninhos do mundo, a benefício de todas as gerações. Em matéria de auxiliar, dividamos a nossa própria alma na prestação do serviço infatigável da boa-fé para com todos. E com semelhante investimento, estejamos convencidos de que toda a penúria do nosso passado não nos subtrairá o tesouro das bênçãos que acumularemos nos altos caminhos da vida, a brilhar perenemente em nosso grande futuro. É mais uma lição que Emmanuel vem aproveitar o termo riqueza para tirar o termo riqueza apenas daquele significado com o metal, com o dinheiro, né, com o patrimônio. Ele vem chamar nossa atenção para alguns patrimônios que muitas das vezes a gente não considera patrimônio, mas vamos lembrar lá nas frases do Cristo que patrimônio de verdade só é aquilo que, quando a gente terminar o nosso ciclo de vida aqui na Terra, a gente vai levar com a gente. Ele afigura nas palavras do Evangelho, né? É aquele que nem os ladrões nem as traças nunca alcançarão. E a gente fica realmente meditando, né? Que patrimônio é esse? Muitas das vezes, quando a gente vai usar a palavra para falar sobre esse tema, a gente recorda de dois patrimônios apenas, simplifica tudo. O patrimônio intelectual e o patrimônio emocional, principalmente com relação à diferença que a gente faz na vida das pessoas. Então, dois que a gente vai levar com certeza, é o que a gente aprendeu e a diferença que a gente fez na vida dos outros. Só que o Emmanuel vem trazer muito mais patrimônios. E ele fala de patrimônios que vão acompanhar a gente além daqui do mundo, mas também fala de patrimônios que vão ficar aqui. Olha só que coisa interessante. Ele fala, anota a riqueza dos teus conhecimentos. Em primeiro lugar, conhecimento. Depois considera o tesouro da fé. Fé a gente leva para onde a gente for. A gente vai fortalecer, enriquecer, confirmar, ou às vezes até mesmo desconfirmar algumas crenças que a gente tem quando a gente estiver do outro lado. Mas ele vem falando para a gente, eu considero o tesouro da fé e com isso vamos aprender a desculpar o irmão que esteja em dificuldade, principalmente aquele que está na negação. A gente ouve uns termos até interessantes, né? Eu sou agnóstico, eu sou ateu. E muitas das vezes vai perguntar, o que é agnóstico? Agnose significa conhecimento. Agnóstico é o quê? Que não tem conhecimento, que nega o conhecimento. A gente não consegue entender muito bem o significado desses termos, mas normalmente são pessoas que estão
na negação, como diz aqui o Emmanuel, no precipício da negação. Aí depois ele fala assim, ó, vamos meditar na luz que brilha na compreensão da gente, não vamos reprovar quem ainda está nas trevas. De novo, partiu agora para a luz da gente, né, dos conhecimentos. Depois ele fala, e o patrimônio do amor, que vivifica a existência, né? E ele fala, ó, vamos pegar esse patrimônio e vamos procurar auxiliar as vítimas do ódio. Esse é um trabalho que é o trabalho principal do Cristo, que o trabalho principal do Cristo é o quê? É aquela pessoa que foi vítima do ódio e que por isso foi colocada à margem da sociedade e que ele vai até essas pessoas e, é claro, essas pessoas, quando se chegar até elas, elas vão ficar desconfiadas, elas vão ter um tempo até conseguir ter confiança em você e até ter autoestima também, né? Mas o trabalho acaba sendo esse, você ter o patrimônio do amor para auxiliar as vítimas do ódio, e do ódio de todas as maneiras. É o ódio da violência urbana, é o ódio da crise financeira, é o ódio dos problemas familiares que aquela pessoa enfrentou. Depois ele coloca aqui, ó, examina as conquistas da tua segurança pessoal. A minha segurança pessoal. Aí vai estar ligado à fé também. Que a partir do momento que eu coloco na minha cabeça que tenho a certeza de que eu sou um espírito imortal, estou de passagem nesse mundo. Se eu sair à noite, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente corre riscos, sim. Mas serão irmãos igual a gente, que estão passando por provas duríssimas, podem cometer atitudes que vão se arrepender amargamente de maneira posterior lá no plano espiritual, mas eu vou pensar assim, não, eu sou um espírito imortal e eu não posso... tenho que tomar cuidado, sim, mas não posso deixar de viver por conta de algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Depois ele fala, vamos agora para o patrimônio dos valores da saúde. Aí da saúde, se a gente estiver falando de saúde física, é um patrimônio que fica aqui com o corpo quando a gente desencarnar. A gente vai levar essa saúde mental, a saúde espiritual para lá, para o outro lado. E a gente está sempre trazendo esses conceitos nas visitas que a gente faz aí semanalmente, falando, olha, o que é melhor? Uma pessoa com o corpo todo são, mas a mente mergulhada em transtornos psicológicos graves, depressão, síndrome de pânico, ou, ao contrário, a pessoa que está com o corpo enfermo, mas a mente está boa. Quando a gente desencarnar, não vai precisar mais do corpo. Chegou do outro lado, a mente vai direcionar a nossa vida. O que é melhor? Aí fica aí a resposta clara para a gente. Depois ele fala, e agora vamos examinar também a riqueza das nossas horas, das nossas palavras, dos movimentos livres que a gente tem. São todos patrimônios que o Emmanuel está chamando a atenção. Então, a gente vai perceber que o Emmanuel ele vai direcionar a gente para a gente redefinir, reconsiderar o conceito de riqueza, de patrimônio. A gente não fique única e exclusivamente pensando no dinheiro, no ouro, na moeda, quando a gente falar de patrimônio. Ele coloca aqui, ó, reflete agora no acervo das bênçãos amontoadas nos olhos que veem, ouvidos que ouvem, pés que andam e mãos que trabalham. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que ela foi dona de algumas agências de carro, de venda de carro, mas foi dona ao mesmo tempo de várias agências. Era uma agência da Fiat, uma da Volkswagen, uma da Chevrolet. Ele era uma pessoa que a gente pode dizer que é um dos milionários aqui do Brasil. E uma vez eu conversando com ele, e ele falou o seguinte, ele falou que o patrimônio que ele conquistou foi porque ele tinha feito uma viagem à Suíça e lá foi atropelado por uma viatura da polícia. E que ele ganhou de dano material e de dano moral uma quantia em dinheiro que se possibilitou quando ele voltasse para o Brasil ele comprasse as agências de carro. E no meio daquela conversa, ele falando do dinheiro, ele falou, mas eu trocaria todo esse dinheiro para ter a minha perna de volta. A gente só valoriza esses patrimônios depois que a gente perde ou começa a ver que eles estão começando a ficar obsoletos, já estão começando a ficar gastos. Mas dos olhos que veem, ouvidos que ouvem, pés que andam. E ele fala, quem será mais rico da verdadeira felicidade? O homem que agoniza sobre um monte de ouro ou aquele que pode respirar nos perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz?
Fica a reflexão maravilhosa do Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.